Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as análises. Eu não vou falar cornetas, porque em amistoso a gente não corneta, a gente se diverte. Mas temos algumas coisas para falar desse amistoso aí, essa pré-temporada do Liverpool em terras asiáticas, lá do lado oriental do mundo, que promete bastante coisa. Temos bastante assunto para falar aqui. Eu vou iniciar esse episódio agradecendo demais todos vocês que estão aqui, e eu vou falar aqui porque eu estou vendo vocês e nós estamos nesta plataforma também. Vocês que estão aqui pelo YouTube, muito obrigado pela moral que vocês têm dado, por ter acompanhado a Somos Liverpool aqui, o nosso podcast aqui agora no YouTube. Eu confesso que tinha questões de projeto e quem vai tocar isso daqui, quem vai ficar à frente disso, mas a coisa funcionou e vocês realmente compraram a ideia desse podcast aqui no YouTube também. E vocês, por favor, tem muita gente que está acompanhando o podcast que não se inscreveu ainda. Então, por favor, se inscreva aqui no YouTube e se inscreva aqui no Spotify também e aqui no Amazon Music, no Apple Podcast, onde quer que você esteja. Se inscreva porque você nos ajuda bastante. É muito bacana ver que nós começamos e o feedback de vocês tem sido muito bom. Eu tenho gostado bastante. O Dani, deixar um beijo no coração do Dani, que não está aqui conosco, mas estará no nosso ZM. Não vou dizer quem é, mas tem um ZM muito bom essa semana que chega para vocês. ZM primeiro aqui no YouTube também. Então tem bastante coisa legal aí. Beijo no coração do Orlando e da mãe dele. Ele falou: faz tempo que eu não vejo minha mãe. Ela vem em casa, eu vou ficar com ela. Eu falei: Orlando, então, por favor, faça isso. Senhora Félix, beijo no seu coração também. O... Agora eu vou com quem tá aqui comigo. Ô, Nick, beijos nos corações aos ausentes. Agora eu vou contigo. Você que é o nosso homem pé no chão, o homem da mesa tática. Você sabe que você tá escalado o restante da temporada. Se a última você teve ali as suas férias estendidas, estava sempre pegando emendinha de feriado, essa temporada a mesa tática vai cantar e você conosco estará sempre, hein, Nick? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu vídeo favorito, cara. Eu, digamos que domingo à noite, que é a hora que a gente tá gravando hoje, pra quem não sabe, a gente tá gravando domingo às 8h50 mais ou menos. Não é um bom horário pra eu gravar. E aí, tava dando esse choque e tal, eu tive que mudar minha rotina pra esse ano e tal, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer parte aí a temporada inteira como os outros anos ocorreu. Dividir um pouco a mesa com vocês, né? Falar um pouco mais sobre as loucuras da pré-temporada, né, as transferências, coisa que o Rodrigo agora adora ficar especulando. Xingar a LCDT, né? Porque, tá barato quem? Tá caro demais alguém? E não sei o quê. E ver o que nos aguarda para esse restante de temporada. A pré-temporada começou oficialmente. Ainda tem jogador para chegar, jogador para sair. Mas a gente vai se preparar muito bem. Um salve pro Rodrigão, pro Diegão, que tá, que tá comigo na mesa aí. Um salve pro Pierce e pro Orlandinho, que não puderam estar com a gente hoje. Mas vamos fazer o nosso melhor aí, que o Orlandinho gosta de falar que é por vocês mesmo, tá bom? É tudo nosso. Rodrigo, eu vou contigo agora. Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa. Estamos no episódio 207. Fui conferir aqui porque são muitos. Pré-temporada e digo pra você o seguinte: tempos que nós olhávamos e falávamos, pô, batemos 100 plays nesse episódio. Chegar em mais de 30k de plays e agora no YouTube a galera comprar essa ideia, qualquer coisa para 1000 plays, não é um negócio tão simples, né, Rodrigo? Vão-se tempos, a história nossa tá aí, e mais um episódio, mais uma pré-temporada, sexta temporada de nós, e a galera só chega mais, hein? Seja bem-vindo. Salve, salve, Diegão, salve, Nick, salve, queridos ouvintes, né? Um salve pro nosso Danny Boy e Orlandinho que não puderam estar conosco hoje. Mais um episódio, graças a Deus, mais uma semaninha aí pra gente, mais algumas análises, né? Início de pré-temporada total, oficial, como já disse o Nicolas. E é isso, né? Lembrado
dos tempos sombrios, né? Daquela início de caminhada. É bem prazeroso para a gente ver o nível que a gente está alcançando hoje em dia. Faço das palavras do Diego as minhas também. Muito obrigado aí, pessoal, que está comprando ideia no YouTube também. Espero que vocês curtam. Né? Posso deixar aqui o feedback com a gente, para a gente poder vir melhorando episódio após episódio. Dar aquela moral também nas nossas mídias sociais. Né? A gente está tentando alavancar o Instagram novamente, que a gente teve um baque um tempo atrás. A gente tinha uma conta com quase 7 mil seguidores, mas infelizmente tivemos problema com ela, então a gente está recomeçando. Para quem não conhece também, a gente tem uma conta lá no X, que é o nosso carro-chefe aí nas mídias sociais. A gente tem mais gente lá que consegue trocar ideia, principalmente nos dias de jogos ali, tem uma interação bacana com a rapaziada, com os Reds de sempre. E é isso, faço convite para vocês para nossas outras mídias também. Continuem dando essa moral, apoiando, que a gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho, muita dedicação. E por falar em carinho e dedicação, né, começou aí nossa pré-temporada oficialmente, tem essa partidinha maneira, um jogo contra o Milan, um time bem modificado ali, alguns testes, uma molecada nova, né? Como disse o Nicolas, as especulações, né? A gente vai tratar aí sobre a saída do Dias para o Bayern de Munique, né? Já tivemos o fatídico Hero e o gol do Fabrício Romano, né? Então isso abre precedente para de repente mais algumas chegadas. A gente vai analisar um pouco disso também nesse episódio. E como já disse o Diegão, para se manter um ZM sensacional aí. Para quem não conhece, né, o pessoal do YouTube aí que talvez não esteja familiarizado, ZM é o nosso Zona Mista, né, um quadro especial com personalidade do mundo do futebol aí, né, seja ex-jogador, repórter, jornalista do meio esportivo. Então fique ligado que para essa semana vai ter um episódio bacana aí. Valeu, vambora para mais. É, semana cheia. O Rodrigo sempre trazendo o menu, abrindo o índice deste episódio aqui para todos vocês. E tem coisa, viu? Essa semana, graças a Deus, tem coisa. Esse período de janela aberta, ele é bacana porque nós aqui que criamos esse conteúdo de Liverpool, nós sempre ficávamos naquela coisa, pô, pré-temporada, vamos falar desse jogo e não sei o quê. Só que toda semana acontece alguma coisa. E o Liverpool tá num rebuild interessante. E li também pelo Twitter que essa semana deve também ter aí alguma movimentação acerca da saída de Darwin Núñez. Então, nós já olhamos ali fazendo um elas por elas. Esse dinheiro do Dias já pagou o Ekitike. Muito provável que o Liverpool vá para cima do Alexander Isak agora com afinco e aquela coisa de chegada, né? Falar, ó, eu vou levar o jogador. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer algumas opiniões e uma análise bem interessante. Vou começar com esse amistoso diante do Milan. Milan tá levando a sério esses amistosos aí. Não tá brincando não, vai com o time titular, não quer saber, quer jogo. E o Slot vai fazendo um teste ou outro, vai começando a entender o que ele tem às mãos ali. O Wirtz fez uma partida bem interessante do ponto de vista do que a gente espera dele, porém tem algumas situações, até o Dani, que trouxe pra gente uma ideia de estilo de jogo, o time que pode ser montado, vai ficar aquela dúvida. Wirtz vai ser atacante, Wirtz vai ser meia, Wirtz vai ser ponta. E isso é algo que, assim, sejamos sinceros, não se gastou 150 milhões no cara para fazer teste com ele. Então, espero eu que Slot o mantenha na posição que o fez valer esse valor. Rodrigo, um 4-2 para o Milan, um jogo bem maluquinho, um jogo em que só um time levou a Vera mesmo. O Milan tava louco para vencer esse jogo. E o Liverpool fazendo seus testes, mudou o time inteiro ali na segunda etapa, como vem fazendo nos jogos de amistosos. Algumas ideias interessantes, algumas coisas que nós já podemos falar que, pô, se acontecer isso daí vai ser pardal. Só que o bacana dessa pré-temporada é ver essa movimentação do slot, como nós falamos no último episódio. Em algum momento, e foi até o Nick que falou isso, em algum momento você vai precisar mudar. E talvez o Slot já esteja vendo, pô, o Gravenberch jogou de zagueiro. Se eu precisar recuar o cara, se eu precisar fazer uma linha de três, ele pode jogar atrás? Nesse jogo aí ficou claro que não seria uma boa ideia. Mas a situação começa a ficar interessante porque nós estamos vendo os testes, os jogadores pegando um pouquinho mais de ritmo de jogo e algumas coisas que podem ser interessantes. E isso daí é bom.
Você olhando aí esse 4-2, Rodrigo, você tá preocupado com o resultado ou vamos olhar o que pode ser feito daqui pra frente? Não, acredito que seja o momento de olhar o copo meio cheio mesmo, né? Caça às bruxas e nem achar que também tá tudo mil maravilha, né? Acho que faz parte. Eu acho que a pré-temporada é justamente para isso, gente, fazer testes, né? Não dá para a gente fazer esse tipo de teste com a temporada rolando, né? Nem desperdiçando competições à toa com uma invenção do nada. Então é para isso mesmo, pra você saber com quem você pode contar, quem são os garotos que você pode manter no elenco, coisa que a gente vem pedindo já há algumas temporadas. Tá na hora da gente aproveitar mais dessa molecada, né? A gente falava muito sobre o Doak, agora tem o Enigma, que tá pedindo muita passagem esse moleque, camisa 73, tá jogando demais, ponta liso, né? Então, assim, hoje o Morton teve mais hoje não, perdão, ontem, né? O Morton teve oportunidade também de voltar a jogar, o Stephenson fez a lateral direita, enfim, vários jogadores que foram entrando também, o Nione voltou a ter oportunidade, mas a molecada da base teve oportunidade nessa rodagem. É um jogo que eu acho que para o Milan faz muito sentido, né? Até pela última temporada desastrosa, troca de comando técnico, o Allegri vindo para o Milan, né? Então, assim, tem aquele ajuste ali de time, de elenco, para saber o que ele vai ter para a temporada. Então, faz sim sentido ele querer jogar a Vera com aquilo que ele vai idealizar como titular, né? O time do Milan jogou basicamente por uma bola, né? E só que aí achou uns 4, 5, 6 contra-ataques sinistros ali que foram mortíferos, acabaram fazendo os gols, né? Mas estava jogando assim pelo contra-ataque, para ser mais vertical, para acelerar o jogo quando tivesse sem a bola. E o Liverpool bem propositivo no estilo slot, né? No 4-2-3-1 de sempre, inicialmente, mas com a posse de bola a gente fazia uma linha de 3 defensiva. Como disse o Diego, né? O Gravenberch fez a zaga ao lado do Van Dijk, e aí, né, vem uma das críticas com relação a esse início de temporada. Eu acho que, né, quem me conhece sabe que eu sou um crítico assíduo do Gomes, né? O cara tem contrato até 2027 ainda, esse desgraçado, só falando assim. E ele tá machucado, cara. Tá machucado. Como é que esse maluco se machuca? Ele o quê? Lesionou o quê? Saindo do banheiro, tava cagando e levantou com a cueca presa no joelho e caiu. Só pode, irmão. Não é possível. O maluco não joga. O maluco passa a temporada inteira, basicamente, teve 3, 4 jogos, sei lá. E o maluco se machuca, irmão. Cara, pelo amor de Deus, tá na hora de ir atrás de um zagueiro. Não tem jeito, entendeu? Tá na hora da gente descobrir também alguns. Não é possível que a nossa base não tenha um moleque para fazer a zaga ali. Um moleque, ó, você é zagueiro mesmo? Então vem que Um você vai melhor que começar. o Gomes. Porra, Não não é tem um possível, melhor que não o Eu é acho que Gomes. não possível. tem. Eu acho que não tem. Eu acho que com o problema principal é a necessidade de zagueiro técnico. E aí a gente vai entrar naquele debate que a gente debate que desde daquele que vocês são fãs lá, agora me fugiu o nome dele. O Net Phillips, a lenda É, Net Phillips. isso, ele mesmo. Porque, tipo assim, zagueiro que faz a zaga, todo lugar vai ter, ainda mais na Inglaterra, que todo mundo é forte fisicamente. O problema é ser técnico. E aí que o Liverpool, pelo menos o Liverpool, as divisões de baixo que aparecem na nossa tela, eles não parecem ter desenvolvido um zagueiro técnico suficientemente, não. Não, faz sentido o que o Nicolas está falando. Talvez seja isso realmente, né? O cara que tem uma qualidade a mais ali para saída de bola. Mas, cara, se faz urgente a gente ir atrás de um zagueiro. Não dá. Até porque tem essa novela do Konaté, já que a gente vai vir falar mais uma vez de janela de transferência. Tem essa novela de que vai renovar, não vai renovar, né? Ano que vem vai sair pro Real Madrid, essa história de novo, vai ficar nesse chove no molha. Então, cara, você já tem que definir logo alguém ali para fazer a dupla com o Van Dijk. E quem sabe até uma terceira opção mais barata no mercado, alguém realmente para compor o elenco, né? A gente tem que entender que há jogadores e jogadores. Tem jogador que é para chegar para brigar pela titularidade. Tem jogador que vai chegar para ser titular, que é o caso do Wirtz, entendeu? O caso do Wirtz é isso. E tem jogador que é para compor elenco, que é o caso do Endo. Então você traz um zagueiro ali para ser um Endo da vida, que o cara, pô, não vai ficar bolado de de ser suplente, de fazer parte do corpo técnico, mas, pô, que vai colaborar na parte, na hora que ele for necessitado. Pode falar, Nick. Perguntinha, nego. Com o Konaté, vamos colocar que ele saia, tá? Aí já não tem que buscar um zagueiro que seja para compor elenco, né? Tem que buscar um zagueiro que faça jus à dupla Virgil van Dijk. Na minha opinião, na minha legalidade possível, o Liverpool tem que buscar a dupla do Wilson lá no Bournemouth. Tem que buscar o moleque lá que tá vivendo o auge da carreira dele lá com 22 anos e tá comendo a bola. O problema é 50 milhões de libras, dá 65 milhões de euros, um negócio assim. Um zagueiro. Porém, tudo bem, entretanto, a única coisa que eu fico na dúvida
é no porquê o Liverpool sabe que o Real Madrid vai atacar agressivamente o Konaté. Porque já não coloca um preço de mercado e fala, vocês querem buscar, então paga. A gente libera. Porque não é só vocês que estão precisando de zagueiro. Eles também. O Alaba não volta nem a pau. O Rio se suspenso, a zaga decai muito de nível. E eles vão jogar com três zagueiros agora. Seria uma oportunidade incrível da FTG sugar dinheiro do Real Madrid. E não sugam. Quer tentar converter o cara a ficar? É o Real Madrid, gente. Sabe? O cara não foi criado na base do clube. É só ligar X a Y. Só seguir o alfabeto normal. Não sei qual que é a dificuldade. Não, eu sou muito defensor dessa teoria de que o cara quer sair, irmão, agradece pelos serviços prestados e tchau. É igual esse lance do Dias. Cara, pra mim é ótimo. Ótimo que ele tava querendo sair, ótimo que já tá fechando um acordo de fato, vai sair realmente. Muito bom pra todo mundo sai ganhando, pô. Dinheiro pra Fica, caramba no cara da fica idade a dele. história. Tipo Isso assim, aí, ele fez fica a tudo história. certinho. Exato, fica a história, o agradecimento. Pô, o cara, porra, fez parte de um período vencedor também, tá na história do clube, porra, vai ser lembrado pra sempre com carinho. Não jogou de sacanagem, o cara se. E, porra, quis sair, show de bola, ótimo, ótimo. A gente ganha, o clube que quer também ganha, ele ganha, todo mundo sai ganhando. Então tem que ser isso, e a gente precisa de fato atacar o mercado, né? Último grande nome aí, né, que é o livro estava atento, era no Marc Guéhi, do Crystal Palace, né? Havia até já uma precisão em cima dos valores e tudo mais, mas até agora nada oficial, né? E assim, e aí, né, muito por conta disso, o Gravenberch voltando, né, para o jogo, hoje jogou na zaga para poder fazer um pouco dessa função. O Endo já fez isso ao longo do período com o Klopp e com o Slot. A gente sabe que o Endo tem capacidade de atuar dessa forma. Acho que é até mais seguro do que foi o Gravenberch nesse amistoso de ontem, né? Mas é aquilo, gente, são testes, né? Não caiu muito bem, o time ficou muito espaçado, né? Cedeu muitos contra-ataques e perdeu o jogo. Acho que foi justo, né? A boa partida do pessoal de frente aí, o Szoboszlai fez um golaço, né? Gakpo foi bem, o Wirtz foi bem, o Salah foi bem. Então, assim, basicamente, a galera de frente com a bola no pé foi aquele nível que a gente já esperava, né? Fica mais as interrogações por conta desses testes que, gente, são naturais. A gente fala, meu Deus, olha o time apanhando. Gente, todo mundo sabe que o time que foi a campo ontem, as zaralhadas de time que foi a campo ontem, basicamente a gente não vai ver nessa próxima temporada atuando. Então, assim, fiquem tranquilos. É só para saber com quem pode contar. Espero que a molecada tenha passagem, né? Espero que possam ser aproveitados ali e façam parte do corpo técnico. Até porque a gente está esperando também, né, esse imbróglio da janela para saber, como disse o Diego, né, tem a situação do Darwin Nunes agora, se vai ou não vai. Se de fato sai o Dias e o Darwin, eu particularmente acredito muito mesmo no movimento bem focado no Isaac, que aí eu acho que vai se fazer necessário realmente mais alguém de frente. Então, eles vão ter. Ah, que não seja o Isaac, o Liverpool vai ter que contratar alguém para frente ali. Um ponta, um nove, qualquer um. Vai ter que contratar. Então, assim, eu acho que, né, o cara do momento vai ser o Isaac do Newcastle. Torcer para ver se dá certo de fato. Acho que o time tá montando um setor ofensivo bem agressivo, só que a gente precisa olhar para o quesito total da temporada, né? O caminho é longo, né? E a gente precisa ver esse lance da zaga. Eu acho que precisa meio que trazer um pouco de atenção para esse quesito aí, defesa aí, porque a gente já sofreu com isso em outras temporadas, né? Davis e Kabak, né? Quem tá aqui com a gente lembra o sacrifício. Quem tá aqui com a gente desde essa época sabe como é que foi essa zona. Então, assim, foi tenso. Então a gente precisa ficar atento nesse movimento aí do setor defensivo do clube. Ô, Rodrigo, eu vou jogar pra você, depois eu vou jogar pro Nick. Seguinte, esse lance das contratações, eu até concordo que o Isaac vai ser o cara do momento. Mas eu fico preocupado com uma coisa, essa questão da zaga, eu acredito que ela, nesse momento que nós estamos, de janela, trouxemos o Ekitike e olhamos pro ataque assim, pô, beleza. Não seria válido esperar um movimento pelo Nunes e aí atrás do Isaac e já logo fechar essa questão até do Marc Guéhi, que está sendo muito falado, o pessoal tá olhando bastante para isso aí, para esse jogador. Não é melhor já, pô,
garanti meu zagueiro e agora eu vou ver o que acontece. Ou você acha que vai ter um movimento de algum outro clube que pode atravessar o Liverpool nessa questão do Isaac? Tem rumores aí que ele já falou, olha, eu quero jogar com o Liverpool. É aquele negócio do jogador que é novo e tá vendo o time que tá afim dele e o time que está se formando. O cara fala, pô, eu quero ser campeão ali. Se os caras estão me querendo, eu quero ali. Não vale a pena olhar e falar assim, pô, vamos resolver essa questão da zaga e vamos manter o Isaac aqui do lado. Mas vamos resolver o zagueiro. Não seria um setor mais importante? Pensando que nós estamos sem opção. O Net Phillips já foi vendido, Big Net, saudades, que não tomava os chapéus que a gente ficava tomando direto. Tem o Joe Gomes, né, aí para ser o parceiro, e tem o Konaté que recebeu a proposta de renovação e tá pensando. Esse eu tô pensando é tipo, você sai com a mãe no shopping e depois você volta para comprar. Não seria mais prudente resolver logo a questão da zaga e aí sim você busca um pouquinho mais de vaidade com o Isaac? Cara, eu sinceramente, eu preferiria focar na defesa, de fato. Até porque, assim, não é só a perda do Quansah, né? Que era um reserva imediato ali, que a gente teve já, que já fechou com o Bayer Leverkusen, né? A gente tem a situação do Konaté, que ele também tem um problema crônico, que são as lesões. O Konaté, ele joga de tempo em tempo, mas daqui a pouco ele some porque ele sentiu alguma coisa, lesionou e etc. E aí, quem atuava era o Quansah. E agora, sem o Quansah, o Konaté não esteja disponível, quem é que joga? O Endo? O Gomes está machucado de novo. Aí joga o Gomes, quer dizer, é um setor que se fragilizou. Não estava assim no final da temporada passada, né? Porque a gente tinha 4 zagueiros em condições, mas se fragilizou ao longo dessa virada de temporada. Então, eu acho que passa a ser o setor de urgência a ser acionado e mexido, né? Então, acredito que devesse fazer um esforço imediato para a defesa aí. Fala aí, Nick. Cara, primeiro ponto de tudo que eu queria, eu acho que questionar para saber. Eu acho que para buscar uma solução na zaga hoje, igual eu falei antes, teria que pagar muito dinheiro. A gente tá vendo o Crystal Palace cobrar caro pelo Guerri e o Zabarni também, depois que o Wilson saiu, o Bournemouth pegou a moto do cara e colocou lá no teto, né? Que é o outro zagueiro do Bournemouth que também fez excelente temporada. A gente tá vendo zagueiros medianos, na minha humilde concepção, como o zagueiro do Arsenal lá, que até me fugiu o nome dele agora. Nossa, eu não gosto dele não, velho. Eu acho ele perna mole. Salibá, Gabriel Magalhães. Ele, o Salibá. O Real Madrid tá querendo gastar uma nota no Salibá, gente. Pra você ver, tipo assim, a escassez de zagueiro, entre aspas, pronto, que tá tendo. E aí cai muito no que o Rodrigo tá falando, não, velho, não tem nenhum zagueiro, tipo assim, meia boca na base pra poder fazer que atende os requisitos, não. E é por isso até que o Liverpool ganhou uma grana até razoável no Consar. Que a gente já vinha cornetando aqui que tava abaixo, que não era o mesmo cara. E ainda assim rendeu uma boa grana. Por quê? Porque o que o Rodrigo acabou de falar. Tem certos caras que você tem que ter ali, não é pra ser o seu exímio, não, cara. É pra completar pra ti, pra resolver as situações, pra segurar a onda. E aí, o Quansah saiu porque ele sabia que não ia ter minutagem e o Bayer Leverkusen prometeu minutagem para ele. E a dificuldade que o Real Madrid tá, vocês podem pegar, e é por isso que o Real Madrid tá atacando todo mundo. Porque zagueiro e lateral não tá fácil. Os três zagueiros tá voltando de pra tudo quanto é lugar do planeta e você tá vendo todo mundo joga com três zagueiros porque lateral também tá em falta demais. E aí vai acontecer, por exemplo, tá? Por exemplo, a gente tá bem de ataque. O Liverpool hoje, a gente tá bem de ataque. Tamo bem? O Luiz Dias sair, vai ter que gastar dinheiro com o cara. E o Luiz Dias tá pronto, é um cara de 28 anos que entregava 30 participações, 25 participações. Vai ter que soltar uma bala pra repor. E aí, igual todo mundo tá falando, vai atrás do Isaac, vai ter que pagar a multa, 125 milhões de libras. Pra lá. Fala aí. Então, o Nick, nesse quesito aí com relação ao Dias, tem um adendo, né? Tem um porém. Se, de fato, o Liverpool for atrás do Isaac, gastar esse dinheiro todo, que é papo de quase 150 milhões de libras lá que o Newcastle quer, eu acho que o Isaac fecha, porque aí você fica com o Salah,
o Ekitike, o Isaac, tem a situação do Darwin que você não sabe, né? E o Wirtz pro setor de frente, vamos botar assim, Não, né? O Fabrício Romano confirmou também que tá na mesma situação do Dias. Não É, tem então ele vai vazar. não tem Então, confirmado, mas vai então vazar. aí. Então, beleza. Então você teria teoricamente só realmente três caras de frente. O Wirtz é um meia, não vou colocar ele nesse balaio, tá? Não vou por mais que ele possa vir a jogar na ponta, que o Slot invente ele até de falso 9, sei lá. Eu não vou colocar nesse balaio. Ficaria com o Ekitike, o Isaac e o Salah, né? Você fica sem reserva, certo? Aí eu acho que o movimento seria, né, a manutenção do Elliott. Esse é o primeiro ponto. A manutenção do Elliott, aproveitar o Inigo Moura e sim no mercado e trazer um cara mais ou menos, um cara para compor ali, um Chiesa da E o vida. Gakpo? Ainda temos o Gakpo, esqueci do Gakpo, Então, e trazer um Chiesa da vida, entendeu? Porque também tem a história do Chiesa, parece que o Chiesa vai estar voltando para a Itália, etc. Então seria tipo um movimento para ir no mercado só trazer um Chiesa da vida. É que você, né? Aí eu acho que você mantém muito bem ali o setor ofensivo, né? Só que tudo vai depender, eu acho que vai ser um jogo de sobrepeças, né? Dependendo do que vai acontecer. Isso vai acontecer, aí eu faço essa ação aqui. Ah, isso não aconteceu, aí opa, eu seguro essa ação aqui e vou para outra ação ali. Então eu acho que o livro está muito nesse jogo de xadrez nesse momento, né? E é Nesse por jogo. isso até que por isso que a janela morreu, inclusive, tá, gente? É, Por isso que a Inglaterra exato. morreu. Porque a janela da Inglaterra já sabia quem poderia vir. O Cunha, o Embuemo, o Ekitike, Isso aí. esses caras já estavam muito selecionados, que eles iam crescer de patamar. O Gyökeres que fechou com o Isso, Arsenal, isso, exatamente. isso. Os Esse O cara movimentos já. Sesco são deve esses. fechar com o Newcastle nos próximos dias, inclusive. Então, Então todo mundo já tá sabendo, tipo assim, pra onde vai cada patamar. Aí tá dando um jogo de xadrez, que é o quê? Se o Dias sai e o Darwin sai, o Liverpool busca o Isaac. Se o Isaac sai, o Newcastle tem brecha de fair play financeiro para buscar o Sesco. E assim continua o jogo de xadrez. Que é isso que o fair play financeiro vai fazer com a gente. É isso que vai fazer. É essa regulamentação que vai ter. Aqui que vai acontecer? Vai ter jogadores de meio de elenco para todas as funções disponíveis no mercado. Para todas as funções. Gente, eu até agora não entendi por que o Newcastle, por que o Chelsea, esses caras não foram atrás do Eze, mano. Por quê? Porque o Crystal Palace acabou de ser campeão e vai jogar o preço lá em cima. O preço lá em cima. Aí o que os caras que tá esperando? Tá esperando a janela dar esfriada, igual vai morrer agora, pode ficar tranquilo. A gente vai ter 7 a 10 dias de novela Isaac e novela Sesco. É isso que vai ter de novela. Acabou, não tem mais nada pra acontecer na janela que não esteja algo bombástico. Nenhum clube tá rasgando dinheiro mais. E o que fica mais cruel é que a gente vai ver bastante jogador indo para a Arábia porque não tem espaço no fair play financeiro europeu. já teve o movimento do João Félix, né? Fechou Não, o lá João com o Al Félix já Nassr. foi, ele É. já foi. Ele não quer voltar para Portugal. Ninguém tem espaço de fair play pro salário dele. Ele foi para a Arábia. O próprio Rashford. O Rashford foi o Barcelona por empréstimo, porque o Barcelona não conseguia, por fair play, ele não conseguia. Ele tinha que escolher uma das coisas. Ou ele assumia o salário, ou ele assumia a transferência. O United cedeu ao empréstimo contanto que ele pagasse o salário. Beleza, foi. E ainda tem o magnata do Santos para sair. Então, tipo assim, olha as camadas que a janela de transferência tem agora para o fair play financeiro. E aí tem essa ainda, que é o quê? A novela Konaté. Porque se o Konaté fica para essa temporada, o Liverpool pode scoutar, pode fazer dinheiro com o estádio e tal, vender mais alguns jogadores aqui, emprestar outros ali e tal, gera fair play financeiro, segura para a próxima janela e tenta trazer um zagueiro para a próxima janela de verão, quando o Konaté foi embora de graça. Fala comigo. Então, aí também entra um porém, né? Um se, né? Aí vai para essa mesma jogada de xadrez. Se o Liverpool de fato faz essa, né? Tem essa ideia que você falou aí de fazer dinheiro com o Konaté, né? Agora, por exemplo, o que eu acho meio que improvável, acho que não é a ideia do Liverpool. Primeiro, até porque eu acho que o Liverpool nem quer se desfazer dele. Isso é um problema até, ao meu ver. Mas se por um acaso acontece, aí de fato eu acho que vira o Marc Guéhi vira o Isaac da defesa. O Liverpool vai pegar o dinheiro aqui, só vai fazer assim, ó, toma.
toma que eu quero o zagueiro, porque eu preciso, porque aí vai ser necessidade, eu preciso ter uma dupla pro Van Dijk. Aí depois vai atacar ali uma situação de uma terceira opção ali para zaga, né? Algum moleque da vida aí, alguma aposta, ou alguém só para fazer número ali e ter, porque não tem ninguém, né? O Diogo Gomes está lesionado. Então, assim, aí eu acho que entra muito nesse cenário do xadrez, sabe? Então, se acontece isso, sem sombra de dúvidas, que aí vira o Isaac da defesa. Aí o Crystal Palace vai jogar o preço lá na puta que pariu e eu vou falar, tá bom, filho, toma aqui porque eu preciso, não tem jeito, tem pra onde correr, entendeu? Agora, acontecendo o que eu imagino que de repente aconteça, que é o Konaté ficando, aí eu acho que o Liverpool tem mais, até mais tempo a trabalhar com relação a esse lance do setor defensivo, apesar de eu achar urgente já. Mas aí o Liverpool, não, vai ter mais um aqui, a gente sabe como é que funciona, né? O próprio Slot, após a partida de ontem, no amistoso, falou sobre a situação do Gravenberch ter jogado lá na defesa, que foi bem porra nenhuma, acho que não sei o quê, né? Aí a gente fica com medo de virar aquele provisório permanente, né? Essa que é merda. Ó, não, eu vou apostar nisso, vai dar certo, o Diogo Gomes vai se recuperar, né? E mesmo que se recupere, a gente sabe qual o nível dele, eu principalmente, então, que é uma merda. Então, assim, de coração mesmo, é uma merda. É uma merda. Então, pô, não tem Ah, se jeito. perdeu, se É, perdeu, se pô. perdeu. Então, assim, aí do nada a gente vai ver um jogo que o Gravenberch já tá fazendo dupla de zaga com o Van Dijk. Porra, eu vou ficar puto, caralho, na temporada. Porque, porra, fala Mas o Raj... Endo faz dupla de zaga, o Endo é muito mais Exato, machado. exato, pô, entendeu? Mas, porra, né, o Gilotti tá lá inventando, tirando os coelhos da cartola dele aí nessa pré-temporada. É pra isso, pra ele ter o que inventar depois, né? Vamos ver. Ó, mas tem um detalhe interessante aí que eu. Ai, meu Deus, essas coisas. Essa galera aqui ainda vai me matar, meu Deus do céu. É, sobre o Marc Guéhi aí, o valor que o Crystal Palace está pedindo nele é 45 milhões. E o Crystal Palace pagou 23. A partir do final desse ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça, porque o contrato dele acaba em junho do ano que vem. Então, assim, é aquela situação que se desenha de chegar e fazer aquilo que o Real Madrid adora fazer, ó. Ou eu vou comprar agora, ou daqui 6 meses o cara assina um pré-contrato e eu espero. E aí é esse movimento de xadrez que faz todo sentido de falar assim, eu vou segurar esse aqui eu não vou vender agora, porque eu vou pegar um cara de graça aqui. E aí você vai esticando a corda e você vê quem cede primeiro. Minha opinião, tá? Minha opinião é sobre até essa questão do Isaac. O Newcastle tá fazendo uma pedida de 150 milhões. E aí nós temos que pensar o seguinte, né? O mercado ele inflacionou faz tempo, né? Desde 2017 que ele tá absurdo. Quando que o Newcastle vai fazer uma venda desse porte de novo em um único jogador? Que também tem isso. O Newcastle, por mais que o dono dele seja um fundo árabe infinito, o cara também olha e fala assim: meu, nós estamos com a bola da vez aqui do ataque. Quando que nós vamos ter um cara desse de novo? Para fazer uma venda dessa de novo? Então também tem esse detalhe. É aquele jogo de ajustes que você vai ver quem vai ceder primeiro. Eu acredito que o Liverpool vá fazer uma investida no Isaac. Acredito que vai fazer uma investida no Isaac. Acredito que deve fazer uma composição aí interessante para poder chegar num acordo e trazer o jogador. Acredito muito nisso. Mas acho que deveria buscar um zagueiro. Acho que a nossa situação para a zaga, porque a gente viu, custou muito caro alguns lances bizarrinhos do Konaté. E vamos lembrar de Liga dos Campeões, o jogo contra o PSG em casa, que foi o Konaté que É, o gol do derrapou Dembélé, na o paçoca. gol do Dembélé, a culpa é totalmente dele. É individualmente Então, totalmente dele. custou caro isso. E eu não tô dizendo aqui que o Liverpool seria campeão da Mas Champions, é tá? isso que eu tô falando, mas é isso que eu tô falando, É, Diego. mas exatamente esse detalhe. Porque assim, vamos buscar um zagueiro pra suprir isso daqui. Se ele já tá com a cabeça no Real Madrid, a gente sofreu isso com o Arnold. Ele já queria ir embora, já não tava mais afim. E foi, e seja feliz. Agora, podemos buscar o Isaac? Podemos buscar o Isaac. Vai ser interessante? Vai ser interessante. Só que aí você fica com um pepino também na mão, como o Dani falou. A FSG não gastou o que gastou no Ekitike para botar ele no banco. Então é um cara que tem que estar de titular. O Virtus a gente não precisa falar, mais um de titular.
Então, assim, o que que nós vamos fazer com os jogadores que já estão ali? Esses caras vão pro banco? Nós vamos bancar o Gakpo, que vem bem? São esses detalhezinhos. Na defesa, é o Van Dijk mais um. E esse mais um revezou, tá revezando. Desde que a gente tá aqui falando de Liverpool, esse mais um tá revezando com o Van Dijk. Então, tem esse detalhe. Eu sou muito a favor de se potencializar o time. Acho que tem que. Eu sempre falei isso. A gente precisa mostrar para o mercado o que é o Liverpool, o que é o clube. E que o clube vai chegar e vai trazer cara que é protagonista. Mas também tem que ter aquele limite de falar assim, vai caber todo mundo? Só pode 11 no campo. Então eu fico no limite de assim, o Isaac é um zagueiro hoje. Hoje eu iria atrás do Guerri e chegar no Crystal Palace e falar assim, ó, o que que nós podemos fazer aí com o Guerri? Daqui 6 meses ele sai de graça. Daqui 6 meses eu assino um pré-contrato e aí eu fico para te dar tipo 10 milhões. Te dou os 20 que você pagou nele no Chelsea e ele vem para cá. Ou nós vamos bancar. E assim, 40 Eu milhões chego no no ponto Guerri, que se tá o, que bem se o pago. Gay fizer isso, se for nesse ponto do Guerri, o Guerri sai no meio do ano pra outro clube que não é Então, o Liverpool. mas aí que tá. O Liverpool também pode chegar no cara e falar: ó, vamos negociar aqui nós dois. Você espera 6 meses? E fica. E o cara fala assim: demorou. Vai ser a gente? Então eu espero 6 meses. Mas eu vou jogar aí. E aí você derruba o valor do cara, paga e tchau, ele vai embora. Então tem esses detalhezinhos que vão fazer valer. O lance que o Rodrigo falou do Endo jogar na defesa, ele já fez isso e ele foi bem. Então tem esse detalhe. Só que a gente não pode, com tudo que a Depender do gente está cara. gastando, a gente não pode pensar pô, eu vou improvisar aqui na zaga. Pô, você torrou dinheiro pra caramba e não pensou no zagueiro. E é o que, de novo, o que o Rodrigo falou. É o improviso que vira permanente. E aí vamos transformar o Endo de 31 anos num zagueiro. Não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Então, assim, nesse ponto, vai buscar o Isaac? Vai buscar o Isaac. Mas, assim, se vai buscar o cara, já corre para liberar o Nunes. Porque aí você garante que você consegue atacar em duas frentes. E olha pro Elliott, olha, assim, até em alguns grupos eu vi uma brincadeira que o Jones e o Joe Gomes talvez se aposentem no Liverpool, porque não tem movimento para eles. E bem provável que não tenha. Mas assim, quem que você vai segurar para essa galera sair? E é esse ponto, eu vou até jogar para você, Nick. Pensando nas saídas, quem que você olha e fala assim, esse cara aqui tem que segurar, porque não vai ter ninguém no momento para suprir uma saída dele. Dessa galera que hoje a gente olha e fala assim, pô, o cara pode sair. Jones, Elliott, Endo, o Nunes, até o Gakpo, se vier uma proposta, eu acho que os caras vão avaliar. Quem dessa galera aí você acredita que tem que pensar direitinho para liberar? Eu acho que, tirando o time titular que tá hoje, que é com o Gakpo na esquerda, o Salah na direita, o Wirtz, aí não tem um 9 fixo, pode ser o Ekitike agora e tal. Eu acho que dos reservas que entraram bastante na temporada, eu acho que o Curtis Jones é o que menos tem condição de sair. Porque ele é muito estável. Ele tá sendo o que o Tsimikas era pra gente no passado. Ele é aquele cara que, tipo assim, velho, precisa de alguém do banco. Esse cara vai ter, ele não vai entregar paçoca, como o Rodrigo gosta de falar. Beleza, dá pra contar com o cara. O cara não vai falhar. O cara vai fazer um jogo estável. Ele não vai tirar nenhum couro da cartola, não vai fazer nada plástico, mas pra dar um descanso pro Gravenberch, pra descansar uma cara, uma rodada, que tal, beleza. Outra coisa, gente, tem que lembrar de uma coisa: o seu Bolsonaro vai virar banco, né? Do jeito que o jogo tá. O Slot tá querendo achar todas as alternativas possíveis para ele jogar lá atrás. Na de 10 e nas pontas ele não vai jogar. A gente já percebeu isso. Ele pode virar segundo volante? Ele tem essa capacidade? Eu acho que não. Então, ele pode ser uma excelente venda. Não, Ah, porque você não vai tirar o McAllister. eu estou falando. Então, ele pode ser uma excelente venda. E é cruel falar assim: o cara acabou de chegar, o cara tem a grada da torcida e tal. Mas, cara, infelizmente, pensar como torcedor de um clube é isso. É parar de ser fã de jogador, é parar de falar, eu preciso dele, ele não pode ir embora e tal. Galera,
O Luiz Dias, 28 participações, 27 participações, tá indo embora. Por que que o Szoboszlai não pode ir? O cara que o Rodrigo passou 4 meses no Twitter, não aguentando olhar pro cabelo do cara. O Rodrigo viu o cabelo do cara no banco, ele, nossa senhora, agora meu meio de campo morreu. Ele jogava no grupo automaticamente, então assim, não tem o que fazer, gente. Agora, o Curtis Jones eu acho que não sai exatamente pelo que o Pierce falou. Porque se o Gravenberch cismar de dar uma luxação na panturrilha, ninguém substitui o cara. E o único cara que sabe fazer muito inferior box to box assim é ele. Carregar a bola no pé, dar um passe de lado e tal, controlar um pouco mais, é ele. Fora isso, o Endo agora vai ganhar bastante valor de permanência caso o Konaté saia agora. Ô, gente, mas eu não confio que o Konaté saia agora. O Real Madrid vai cozinhar vocês. Ele vai cozinhar de novo. Ele vai fazer o Konaté jogar a temporada, jogar bem, mostrar pra todo mundo que vai dar certo, que a coisa é boa, a coisa é linda e tal, pra sair de graça. Igualzinho o Arnold. Igualzinho o Arnold. Tanto que o Real Madrid tá tentando pegar a brecha de fair play financeiro. Não sei se vocês estão sabendo, tá, gente? O Real Madrid tentou pela segunda vez negociar como é que fala? Uma rescisão de contrato com o Alaba. E até agora não conseguiu. O Alaba não quer sair. Então, assim, é muito cruel falar dessa maneira dos caras, mas é o que tem pra fazer. Então, assim, trazer um zagueiro agora é a prioridade? É se o Konaté sair. Se o Konaté, se o Fabrício Romano falar here we go, o Konaté no Real Madrid, aí tem que buscar um zagueiro. Aí o Isaac vai ter que ficar pra depois. Agora, até o Konaté sair, eu acho que o Isaac é mais relevante. Porque o Isaac compete tranquilamente com o Gyökeres na artilharia. Isaac, Gyökeres e Haaland tranquilamente. Tranquilamente. Então, assim, você falar que é mais novo, né? Você falar que o Isaac é mais novo que o Gyökeres. Então, assim, gol é muito caro. Muitos gols por muitos anos é mais caro ainda. Então, na minha opinião, se o Konaté não sair agora, é Isaac. Agora, se ele realmente for sair agora, aí tem que buscar um cara pra, de imediato. Aí o dinheiro do Darwin vira um zagueiro. Sem sombra de dúvidas. Ô, Rodrigo, time entrosado é outra coisa, como eu sempre digo. Eu ia jogar pra você essa questão do Soboslai aí, porque o slot, não podemos falar que ele não tá tentando, tá? E esse pano eu passo pro slot. Ele tá buscando de todas as formas encontrar um jeito de colocar Wirtz e Soboslai pra jogar juntos. Mas eu não acho que isso daí vai acontecer e eu acho que se ele coloca, mata os dois. E eu tô com o Nick nessa, eu acho que o Soboslai ele vai encontrar uma posição de banco de reserva essa temporada. Que você acha que vai acontecer com o nosso Soboslindo nessa 25-26 aí, Rodrigo? É aquilo que a gente falava até na última mesa tática, né? Aproveita até o ensejo aí, Nick. Já pode até, de repente, pegar a escalação de ontem, joga aí pra gente enquanto eu vou falando aqui, você vai organizando aí. E a gente faz uma análise em cima justamente do time que foi ontem a campo e tudo mais. E só para, né, a título de exemplo, é, mas a situação dos robôs lá é aquilo que a gente vinha falando nos últimos episódios, né, cara? Sinceramente, jogando no 4-2-3-1 do slot, que já está implementado desde o início do trabalho dele no início da temporada passada, difícil você ver os robôs lá como titular, né, cara? Porque aí é aquilo, a dança das cadeiras do miolo do meio de campo é Wirtz, o Maca e o Gravenberch, porra. Não dá para o Gravenberch e o Macares sair daquela dupla de meio-campistas ali, né? Isso aí não existe. E aí é o Wirtz. Chegou agora a preço, né, um preço absurdo, transação caríssima, com potencial, né? Com características de um 10 que a gente não tem desde o Felipe Coutinho, que é aquele cara criador, o cara do drible curto, do chute médio e longa distância. É difícil, é difícil. Um mundo ideal seria muito bom até, de repente, jogar o Wirtz
e o Szoboszlai juntos, só que com o Szoboszlai na dele, aí de um segundo volante, um segundo homem no meio de campo, né? Só que aí, se a gente for fazer isso, um dos outros dois vão ter que sair, pô. O Gravenberch não sai, o McAllister também acho que muito menos. É uma dor de cabeça positiva pro Slot nessa temporada, essa junção do meio de campo. Agora, ontem, né, por vezes no jogo, até o gol do Szoboszlai, você vê que ele está aberto pela esquerda. É aquilo que eu já falei. Ele vai dar um jeito de fazer com que, em situações de jogos, o Szoboszlai jogue por esse lado esquerdo. Seja aquele meia que traz para dentro para bater pro gol, né? Ontem ficou um exemplo claro disso. Eu acho que isso tende a se configurar numa alternativa para o longo da temporada. Principalmente, se não houver um movimento para uma reposição do Dias, que eu acredito que não tenha. Né? Porque se a gente for sincero aqui, e o Liverpool de fato trouxer o Isaac, muito difícil você ver o Liverpool gastando dinheiro num ponta esquerda absurdo para ser titular. É capaz o Gakpo ganhar essa vaga, né? Ou revezar ela ali com o Ekitike, né? E aí, em determinadas situações, vamos supor, vamos fazer uma suposição aqui, tá, gente? O Liverpool contratou o Isaac. Então você tem ali para frente o Salah, o Isaac, o Salah, o Isaac, o Ekitike, né? E o Gakpo. Vamos supor, né, que tem esses quatro para jogar naquela linha de frente ali. Então vamos supor que num jogo tá o Salah, sei lá, o Isaac tá lesionado, tá suspenso. Aí o Ekitike faz o 9 e o Gakpo faz a esquerda ali, né? E aí outrora o Ekitike é o banco direto pro Isaac. E aí numa necessidade, você não tem o Gakpo também e não tem o Ekitike, mas tem o Isaac e o Salah. Aí você joga o Szoboszlai aberto pela esquerda com o Wirtz centralizado por trás, entendeu? Então assim, as variações ficam interessantes. Você pode, né, conjecturar uma série de coisas, mas volto a dizer que é difícil imaginar o Szoboszlai jogando na dele no meio campo com todo mundo à disposição, porque o Wirtz vai ser titular. E também, né, acho que esse exemplo serve para a situação do próprio Szoboszlai com o Wirtz, né? Não tem o Wirtz, tá lesionado, tá suspenso. O Szoboszlai vai jogar naquele jogo ali daquele meia central ali atrás do atacante. Eu acho que fica muito dentro desse cerne aí. Fala aí, Diego. Rodrigo, por isso que nós somos diferentes. É, Você jogou tudo isso e tem uma situação que não é que a gente não está falando, mas ninguém talvez tenha parado para falar assim: opa, tem esse detalhe. Como é que foi a característica do Slot quando ele chegou? Ele rodou esse time para conhecer todo mundo. Ele rodou o time. O Slot demorou muito para repetir uma escalação. O Slot demorou um tempo para repetir uma escalação. Ele rodou os jogadores, ele quis entender o que esses caras têm de melhor e tudo mais. Você fala dessa questão da dor de cabeça boa do Slot, mas eu também tô pensando no seguinte, que talvez nós tenhamos um time fisicamente muito mais em alto nível, porque agora ele tem condição de fazer essa rotação, mantendo a qualidade ou deixando ela muito próxima do que ele considera que é o melhor. A gente vai poder ver jogos em que, pô, o Wirtz não precisa jogar contra um time que tá na rabeira. O Wirtz não precisa fazer essa viagem longa em Liga dos Campeões que nós já estamos classificados, que um empate nos mantém ali, sei lá, na terceira posição, segunda. Então também tem essa questão da dinâmica dos caras que estão chegando e dessa rodagem que o Slot pode fazer. Porque é uma temporada longa, ele viu o quanto fez diferença você ter elenco, porque a hora que ele tinha todo mundo à disposição era um time. Quando precisava fazer uma troca, já mudava e nós, pô, nós falamos aqui, tem jogos que você tem que ganhar. Esquece jogar bem, tem que ganhar. E ele sofreu isso daí em dado momento da temporada. E talvez agora com esses caras ele consiga ter uma dinâmica de jogo que assim, eu posso tirar o Wirtz e colocar o Szoboszlai, no outro vai entrar o Szoboszlai, vai sair jogando e eu consigo testar o Wirtz numa ponta esquerda, numa ponta direita. Eu consigo fazer essa dinâmica. Também dá pra pensar que ele tá dando uma esticada nesse cobertor, né, Rodrigo?
Não, essa variação realmente. Você foi muito feliz com a lembrança com relação ao estilo de jogo do Slot, né? A rotação que ele fez no elenco. E sim, de fato, eu acho que ela vai continuar. Até porque a temporada pede muito isso. Né? A gente falava que ele às vezes trocava até lateral por lateral, mas é justamente aquilo, para dar fôlego, para dar minutagem para todo mundo, para ser todo mundo ter basicamente as mesmas condições físicas, né, de atuar ali e de fazer esse balanço, né, de carga de elenco ao longo da temporada, que de fato vai ser muito dinâmica mais uma vez, né? São 4 competições, né? Fora as recopas da vida, já vai começar a nossa temporada abre com o Mini Shield contra o Crystal Crystal Palace, Palace. que foi campeão da FA. Então, quer dizer, não é nada, é uma tacinha, então já começa ali um pouquinho antes da galera, você que abre a temporada, aí mais um jogo, né? Então, assim, realmente se faz necessário muito, muito esse balanço de elenco ali pro certame que a gente vai ter ao longo dessa temporada 25-26 aí. Traz aí, Nick, para nós a nossa mesinha tática. Enquanto o Nick joga aí essa mesa tática pra gente, eu vou deixar claro uma coisa aqui, vou manter minha posição da última temporada, tá? Nós vamos começar a desenhar o time e, sinceramente, não vou dizer aqui que esse. Eu tô vendo muita gente, e isso preocupa, muita gente assim, final de Champions é obrigação. Essa temporada tem que fazer, tem que pegar todos os títulos, e eu acredito que é muito perigoso ir por esse lado. Acho que o Slot, a missão principal dele é o 21º título inglês. É defender o título da Premier League. A Champions depende de uma série de fatores e assim, tem que ir jogo a jogo, porque numa dessas você fica sem nada. Mas eu Cara, acredito que as Copas já assim, dá pra olhar para as Copas com um time melhor, né, Rodrigo? não, com certeza, com certeza. Assim, é claro, o torcedor, né, tem aquela a utopia do mundo perfeito, mas, cara, na época que a gente chegou com um time muito forte, e de fato nós tivemos a chance de ter um 4/4, nós não conseguimos, né, que foi com o último grande time do Klopp ali, que ali sim a gente chegou muito, muito próximo de fazer um 4/4. É muito difícil repetir um feito desse, assim, é muito difícil. Então, assim, eu também acho que não é uma temporada pro slot, meu Deus, eu vou papar tudo. Não. Claro que ele vai tornar o time mais forte, ofensivamente já tá ficando claro isso, né? Mas é aquilo, cara. Assim como o Liverpool está se reforçando, os outros clubes também. Eu acho que o City vem para uma remontada de temporada, né? Depois de uma temporada patética. Até o elenco mudou, o Pep Guardiola tem feito bastante modificações. Acho que é um time que vai se provar mais uma vez, né? Você tem o Chelsea que se reforçou muito bem, eu acho que engatou agora, acho que o trabalho do Maresca, eu acho que se o Chelsea fizer uma contratação pontual de um bom goleiro ali, um bom zagueiro, eu acho que é um time, né, para ficar de olho. O Arsenal, que pô, parece que vai querer vir para brigar também, agora com o Gyökeres ganhar um poderio ofensivo interessante. O United, que vai para sua segunda temporada do Amorim ali, basicamente a primeira é cheia, né, vamos dizer assim, né? Então, assim, com tempo para trabalhar, com tempo para implementar melhor o seu sistema de jogo. Obviamente, né? Tem jogadores saindo, jogadores chegando também, vai se reforçar. Então, assim, tende a ser uma temporada mais disputada, acredito eu. E não dá para ficar nessa viagem de, tem que ganhar. Não dá, gente. Infelizmente não dá. É claro que é maravilhoso para zoeira, para a gente brincar e tudo mais, mas é muito difícil realmente, de tempo em tempo, um time bater basicamente todos os títulos assim. Bem complexo. Eu acho que se chegar em todas as finais igual chegou o Klopp, pô, tá excelente. Óbvio que tem que ganhar uma ou outra, né? Mas se chegar em todas as finais, se repetir esse desempenho, pô, tá muito dentro da expectativa. O Nick, vamos falar aí desse time que começou esse amistosinho contra o Milan. Vem aí, Rodrigo. Vamos brilhar porque nessas posições aí, o que que desse time te chamou a atenção para positivo e para negativo? O que que dá para aproveitar dessa escalação que começou e o que que você de cara já falou assim, pô, isso daqui nunca mais. Foi um teste, ok, mas não vai funcionar. Bom, antes de mais nada, só para passar para o pessoal, né, que está só nos ouvindo através dos agregadores de podcast, né,
O time na mesa tática está com o Alisson, o Stephenson na direita, o Gravenberch, o Van Dijk e o Robertson. O Morton e o Szoboszlai fizeram ali a dupla de meio-campistas centralizados, com o Elliott de 10, né? Seria a posição do Wirtz ali, com o Salah na direita, o Nigo Moura na esquerda, e o Wirtz iniciou de falso 9, né? Então, aqui, assim, a princípio, no início dessa partida de ontem, a gente ficou com aquela dominância de linha de três, né? Mais uma vez, com a gente com posse de bola, né? O Gravenberch, ele centralizava no miolo de zaga ao lado do Van Dijk e do Stephenson e liberava o Robertson para atacar pelo flanco esquerdo, né? Para fazer aquela dobradinha com o Nigo Moura ali. E a gente preencheu muito o meio de campo. O Wirtz e o Elliott ficaram nessa rotatividade ali, alternando por dentro, com o Salah dele de sempre ali pela ponta direita, trazendo para o meio, né? O que não dá para aproveitar, e acho que seria um desperdício duplo, é justamente o Gravenberch na zaga. É óbvio que, porra, é um cara que tem qualidade com a bola nos pés, etc. Marca muito bem. Só que uma coisa é você marcar no miolo do meio de campo com dois zagueiros atrás de você, né? Se você der um mole, você tem uma compostura recompositiva ali, né, para te trazer para o jogo, né? Outra coisa é você ser o último homem ali para beirar para uma tragédia. Então foi a dificuldade que a gente teve, tanto é que no primeiro tempo, principalmente, muito dos contra-ataques do Milan foi justamente pelo lado direito, que o Stephenson sofreu bastante, coitado, ficou um pouco perdido ali o moleque da base, com essa brecha que deu ali, o Gravenberch ficou muito vendido também. Então, eu acho que realmente não dá para aproveitar muito essa ideia do Gravenberch como o zagueiro, né? É, a volta da utilização do Morton foi positiva, mais minutagem para o Nego Moura foi positiva. Né? Eu acho que quase muito disso aí pode se aproveitar de novo, né? Esse lance do Wirtz, né? E aí você varia muito, né? Às vezes nosso time vai estar com uma linha de três lá atrás, com, sei lá, cinco no meio de campo, né? Ou quatro no meio de campo, com mais três lá na frente, mas às vezes pode alternar também, né? Ser alternado, porque se o Wirtz faz um falso 9, né? Ele pode até descer para abrir mais os flancos, né? E aí os pontas ficam mais agudos. Então, assim, você tem uma variação tática interessante com essa mesa, né? Tem muitos pontos positivos. Aí na segunda etapa já foi bem alternado, trocou basicamente todo mundo também, mais molecada entraram, né? O Nione também teve oportunidade. Então, enfim, o Marmardashvili no gol, ó, dessa vez saiu, foi para o segundo tempo pro gol no lugar do Alisson. Então, assim, é aquilo, é pré-temporada, é momento de teste, é momento de saber com o que você pode contar. Eu acho que o Slot está fazendo isso muito bem, independente do resultado, né? O pessoal fica meio, caraca, meu Deus, perdeu. Gente, porra, de novo, vocês quase não vão ver metade dessa galera que tá jogando nessa pré-temporada na temporada regular. Então, assim, faz parte a gente poder correr atrás daquilo que internamente nós podemos trabalhar. Até para saber se a gente pode contar, né, se a gente deve emprestar ou vender determinado jogador, né? Já tivemos outros jogadores que tiveram minutagem aqui, que eu particularmente gostaria até que tivesse permanecido, que foi o caso do Harry Wilson, que foi o caso do Fábio Carvalho, e, pô, viram que não dava pro que a gente precisava e, pô, foram vendidos. Moleques jovens, com potenciais. Então, assim, faz parte do jogo, né? Então, acho que é basicamente isso, Diegão. Ô, Nick, tem aí o time que jogou o segundo tempo pra gente olhar? E assim, eu confesso que o Ningo Moura, eu acho que esse cara vai jogar bastante, viu? Garoto jovem, como você falou, ponta liso e tem aquele componente que a gente gosta na Premier League, que é o componente surpresa. É aquele jogador que para fazer uma bagunça, eu acho que ele vai ter o perfil assim. Não estou comparando jogadores, mas eu estou dizendo de potencial de exposição. Acho que vai ser muito próximo do que a gente viu do Phil Foden, do Cole Palmer. Vai ser aquele jogador que todo mundo vai olhar e vai falar assim, cara, tem um jogador muito bom aí. E eu confesso que eu tô curioso para ver ele em campo. O Wirtz, a única coisa que eu não gostei dele foi esse posicionamento ali mais à frente. Mas como você falou, não vamos problematizar agora uma coisa que dificilmente vai acontecer. Mas é refinado o toque de bola do homem, hein?
O cara pegava na bola, você percebia ali que tem qualidade. Isso daí vai ser bem interessante. Agora, ainda bem, Rodrigo, que você falou, pô, metade desses caras que vocês estão vendo não vão jogar na temporada. Porque nos grupos já começou um movimento do pessoal falando assim, pô, quem que é Stephenson? Eu não acredito que o Morton tá jogando. E analisar os gols que o time tomou e criticar esses jogadores que estão aí, gente, vamos com calma. Porque são testes que o Slot está promovendo. Até teve uma galera que falou: já podemos criticar o Slot? Vamos com calma, né? Se nós formos usar a pré-temporada para criticar no Slot e falar assim: não, o cara é um pardal, não serve, manda embora, segura a onda, pessoal, se controlem. Ô, Nick, dessa galera que tá aí, o que que você acha que nós vamos ver com mais frequência e o que que você acha que esquece? Isso aqui não pode acontecer. Soboslai volante, esquece, né? Qualquer BR de zagueiro eu não vou nem comentar porque eu não sou obrigado. O Stephenson não fez uma partida tão ruim assim, tá? Ele não é essa água de salsicha todo mundo tá falando ele só é muito novo. Muito, muito novo. Ele tava com o Leão na. Tava marcando o Leão, gente. Pouquíssimos laterais dão conta de um contra o Leão. Aí você quer pegar o Stephenson e falar assim: não, ganha todas pra mim, por favor, que só assim eu vou respeitar você. Então de brincadeira comigo, né? O Elliot pra mim sai, eu acho que ele tá no mesmo caso do Keller, sabe? Tipo assim, eu quero jogar do meu jeito, senão eu não quero jogar. Não é assim que o futebol funciona. Ainda mais pra um cara que não é craque como ele. Então, que ele vai embora. Um Gomorra foi bem, à medida do possível, mas no mais é tudo muito mais do mesmo. O Virtus falso não pra mim não me convenceu. Eu acho que tipo assim, é igual o Diego falou, ele tem muita qualidade com a bola no pé. Eu acho que ele tem que jogar de costas pro gol, ou ele olhar pra frente e ter só ele com a bola, eu acho que é desperdício. Mas eu entendo ele querer saber, ele querer testar, ele querer fazer o cara voltar, ele querer ter 3 meses circulando ali, o Vitesse voltar com a bola, e voltar a buscar a bola e tal. Acho que no estilo de jogo onde o Gakpo jogue com eles e o facão do salário do Gakpo funcione muito, pode ser que dê certo, mas do jeito que jogou contra o Milan, na base do controle e naquela situação de tipo assim, de ser obrigado a colocar pressão, de ser obrigado a colocar a bola no campo de ataque, eu acho que não. Acho que ele tem que virar o meio centralizado mesmo. Ou até mesmo ficar solto, trocar de posição com os outros jogadores, senão eu acho que não dá. No mais, aquela partida de pré-temporada que você troca o elenco todo e vira outro jogo no segundo tempo. E tudo que eu falei que vira nada no segundo tempo, porque todo mundo houve muitas trocas, muitas substituições. E a única coisa que eu tenho pra falar é: Alisson, irrevogável, vai ficar na história do Liverpool. Espero que faça uma placa pra ele quando ele sair, quando ele se aposentar. Amém. Essa essa da placa aí, a história que vai dizer se é merecido, né? O Rodrigo, pra gente fechar aqui a mesa tática, vamos começar a pensar no agora que tem o Ekitike, num time que ideal pra começar essa Community Shield. O que que você colocaria aí? Joga aí, o Nick vai só jogando no campinho. Ah, cara, com todo mundo à disposição, é aquilo. Bancaria o Zoboslai para variar, né? A dupla de zaga ali seria o Van Dijk e o Konaté, com o Frimpong e o Robertson, né? Ou o Kerkez, acho que eu botaria o Kerkez já para começar. Só que agora, assim, o Robertson virou vice-capitão, né, cara? Vai começar como titular, não tem jeito. O cara não virou vice-capitão à toa. Não, tu vai ser vice-capitão, mas tu vai ser banco, o Mas maluco que chegou aqui, se agora. ele fosse a dupla de zaga do Van Dijk? O Robertson, É. jogando pela esquerda ali, o Van Dijk iria pra Os dois direita. pela esquerda? Só se Esse que fizer é a uma linha com merda. três zagueiros. É. Não, pô, o Van Dijk não é que não. O Van Dijk não é um saco de bosta pra jogar pela direita, não, gente. Não, ele poderia jogar, beleza, mas Mas aí nós teria que não vamos pegar o deslocar nosso ele. capitão e diminuir, né, Eu não vou o tirar ele daí, overall do pelo amor de cara. Deus. É. Não, eu tô colocando isso por quê? Porque o Robertson morde até a mãe dele se a mãe dele tiver com a camisa do adversário. Ah, com Seria um certeza, pô. excelente. Tipo assim,
Dadas as devidas proporções, depois do Endo, o Robertson é a melhor opção, não? Não, com certeza, com certeza. Mas eu acho que eu vou manter o Robertson na lateral esquerda e o Kerk vai ficar no banco mesmo. A dupla de volantes aí de meio que vai ser o Grava e o Maca, com o Quem, Wirtz de quem, quem que é o 10. outro zagueiro que vai completar o Van Dijk? É o Konaté. Konatê. E na direita, o Na Frimps, direita, o que eu vou chamar Frimpas, carinhosamente aqui. vulgarmente conhecido como Ping Pong. E finaliza bem ele, hein? Gostei das chegadas dele ao É, ele é muito ataque. agudo, pô. Ele jogava de ala, né, no Leverkusen. O maluco é Pô, absurdo. Rápido pra cacete. Também Deus, tu já viu ele? Parece um gnomo, porra. Pequenininho também, baixinho. pô, Aí Deus vai que ser, abençoe o Arne Slot com esse time aí, porque, aí vai ser pô, o Maca e o Grava, né? O Wirtz de 10, Salana dele mesmo. Na esquerda, porra, não sei se o Ekitike começa jogando, acho que vai ser o Gakpo. O Ekitike na Se, ponta? não, vai ser o Gakpo, é. É que O não, é que eu Gakpo, tô o pensando. Gakpo é qual número? É o 18, né? É o 18, é. É porque eu tô pensando aqui no Ekitike, que eu não sei se ele, por exemplo, se começa com. O Darwin Nunes ainda tá aí. Acho que seria o Darwin, tá ligado? E o Ekitike de opção. Acredito eu, né? Isso é o que eu imagino, né, gente? Isso que eu tô baseado em vozes da minha mente. Isso aí. Acho que iria isso daí a campo. é É isso. interessante esse time, hein? É, pô. Interessante esse time. Vamos salvar aqui, porque se isso acontecer, você viu primeiro aqui. Você viu mesmo primeiro aqui na Somos Liverpool. Ô Nick, pode desligar aí a mesinha tática, porque. E nós vamos gravar essa escalação aí para Community Shield. Eu vou cobrar o Rodrigo. Fala, Rodrigo, vamos ver aqui. Check, check, check. Mas eu acho que vai ser muito isso daí. Acho que se fugir aí vai ser Nui se for embora entre o Ekitike no lugar dele e fim de papo. Nós falamos sobre tudo, falamos sobre todos, trouxemos muito desse time aqui hoje e a semana que vem, vou até puxar aqui no calendário, tem amistoso a semana que vem, Rodrigo? Tem, né? Ainda tem alguma coisa de Tem amistoso, pré-temporada? tem amistoso. Tem que até ver se tá passando aquele canal lá da Tem, Skybet lá, cara, Sportbet lá. tem quarta-feira agora, dia 30 pegar o Yokohama Marinos, que é o time que o Pierce falou, o time japonês lá, que... É verdade. E na Quarta-feira, 7h30 da manhã, segunda-feira, Rodrigo, você tem um compromisso. Yokohama Marinos e depois 4/8 na segunda-feira, 13 horas. Ê, Liverpool, hein? não, joga duas vezes, joga com um time às 13 e outro às 16, todos os dois com o Atlético de Bilbao. Isso, é isso aí. Ê, Liverpool, fazendo a gente trabalhar em plena segunda-feira. Aquele dia de triplo jogo, né? Que time que vai, o que que esses caras vão fazer? Que loucura. E dia 10/8, nossa estreia É, Community já no Shield sábado, né? Já no contra o sábado. Crystal Palace. No domingo, 11 da manhã, estreia dos Reds aí abrindo a temporada, dia 10/8. Tá chegando É, a hora, famoso tá último chegando jogo a de hora. pré-temporada, né? A verdade é É, essa. último jogo de pré-temporada. Então o Rodrigo tem bastante trabalho aí na quarta-feira e tem na segunda-feira. Que dia de jogar, hein? Segunda-feira, dois horários pré-temporada. Pô, sacanagem. Mas nós estaremos aí, daremos um jeito de trazer para vocês uma análise sobre essas partidas. Isso vocês podem ficar tranquilos. Ô, Nick, avisa o pessoal que semana que vem nós estamos de volta. Tem um ZM muito bom vindo aí no meio de semana. Não vamos dar spoiler, mas a temporada do Liverpool começou e a nossa ZM também, né? Avisa o pessoal que meio de semana estamos aí, final de semana estamos junto. É isso, minha tropa. Falamos sobre tudo, brincamos sobre tudo, reclamamos de tudo, contestamos tudo. É o máximo que dá pra fazer, porque a gente não tem condição de decidir. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. Salve pro Pierce e pro Orlandinho que não puderam estar com a gente. Salve pro Diegão, pro Rodrigão que puderam estar na mesa comigo.
Tamo de volta, ZM na área, mais episódio, mais jogo de pré-temporada pra gente ver o Slot brincar de Brasfoot, como o e o Diego jogaram muito na adolescência e na juventude. E é algo que ele faz isso ganhando milhões por semana. E é tudo nosso, tá bom, meu príncipe? É isso. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pro meu ouvinte favorito. E é nóis. Meu Deus, o Nick desenterrou Brasfoot. O que vai ter de ouvinte que vai ter que digitar no YouTube, no chat GPT, o que é Brasfoot? Brasfoot, L-Foot, pelo amor de Deus. Como joguei isso. Rodrigo, lembrei no início do episódio os bons tempos, né? De, pô, chegamos em 100 plays e tudo mais. E bons tempos, né? Quando nós mandávamos mensagem ali pra ZM e ficava um tempão para responder e pô, vamos torcer, vamos acender vela, vamos fazer promessa. Hoje a situação é outra, hein? Você puxa no WhatsApp e fala, vamos, o cara já fala, dia tal, tal hora, tô aí. Avisa o pessoal que meio de semana tem muito de nós e final de semana, aliás, segunda-feira estamos de volta. É isso, Diegão. Salve, salve, queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Vocês aí do YouTube também. Muito obrigado pelo play. Valeu mesmo. Se inscreve, compartilha aí com os amiguinhos. Convida os conhecidos aí para conhecer nosso canal, nossa página também. Dê aquele play maroto para ajudar nosso humilde trabalho, né? Sem fins lucrativos aqui, a gente por nós mesmos e por vocês principalmente, como diz o Orlandinho, como já parafraseou o Nick. Isso aqui é tudo por vocês, para vocês. Espero que vocês curtam o conteúdo, né? ZM para essa semana sensacional, mas um dos últimos aí que, pô, tem sido fora de série total. É maravilhoso a gente poder conseguir chegar nesse pessoal hoje e ter uma resenha fluida, assim como se fôssemos conhecidos de longa data. Então, já agradeço, já deixo um pré-agradecimento ao Zema, que eu farei questão de agradecer no dia pelo o fino trato e resposta bem rápida, e a própria pessoa que já, não, a gente já pode, semana que vem, tudo mais. Então, assim, muito bacana esse tipo de feedback, né, com relação aos bastidores aqui do nosso trampo para vocês, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos e valeu! E antes de encerrar aqui, quero deixar um abraço maravilhoso pro meu amigão Di Mauro, capitão aqui do nosso time. Di Mauro, tudo de bom, paz, saúde, muito sucesso. Seu aniversário é hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 27/7. Eu foi num 27/7 que você me integrou aí no futebol e estamos junto até hoje. Muita paz, muito sucesso, muitas alegrias. Você que é fã do Manchester City, talvez seja o seu único defeito ser fã do City e ser Corinthians. Mas não é isso daí que faz você uma pessoa menor. Muito pelo contrário, sabe que eu admiro bastante e agradeço muito você aí nessa jornada. Então, um beijo no seu coração, curte muito aí o seu dia. E eu agradeço vocês do YouTube, do Spotify, do Amazon, da Apple Podcast, do Castbox. Nós estamos em todos os lugares e eu agradeço demais cada play, cada compartilhamento, cada feedback que vocês deixam. Agora tem mais um lugar para vocês deixarem feedback. Se antes tinha só o Spotify, agora tem o Spotify e o YouTube. Vocês podem lotar aí os comentários. Nós lemos todos. E no Spotify e até no YouTube, a gente deixa lá tudo publicado. Então, tá muito bacana de ver essa interação de vocês conosco nesse nosso caminho aqui por outros meios. Digo para vocês que meio de semana tem Zona Mista, vocês vão gostar muito do conteúdo, como sempre, a qualidade é lá em cima. E na segunda-feira, já que o Liverpool joga segunda, daremos um jeito de estar aqui, nem que seja um dueto, eu e Rodrigo, Rodrigo e eu e Nick, Nick e eu. Eu sei que eu vou estar aqui com alguém, mas nós estaremos aqui para trazer tudo desses últimos momentos do Liverpool antes da abertura da temporada. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!